vamos entender o que são as equações incompletas, porque nós temos equações completas e temos equações incompletas, tá? O que são equações incompletas? Ó, são aquelas equações em que o coeficiente b e o c são nulos, ambos são nulos, ou apenas um deles é nulo, tá? Ou seja, com isso, o que vai acontecer? Vai ser uma equação incompleta, porque se o b, por exemplo, for nulo, ele torna zero aquela segunda variável. Então a equação deixa de ter os 4 termos, ele passa a ter 3 termos ou mesmo só 2 termos, tá? Então, alguns exemplos aqui para vocês, ó. 5x². Então, se você for lá encontrar os coeficientes, nós temos aqui só o coeficiente a, que é igual a 5, certo? Nesse caso, o b é igual a 0, porque 0 vezes x é 0. Então você já até poderia colocar lá o b é igual a 0. E o c também é 0. Por isso não aparece lá o c é igual a 0. Beleza? Tá tranquilo? Então acompanha aqui, ó. Olha esse outro exemplo aqui, ó. O a aqui, ele vale 3. O b, repara o b. O b vale 2. O b é igual a 2. E o c eu não tenho, né? O c é igual a 0. Portanto, isso aqui é uma equação completa. E aqui eu tenho um outro caso em que o a é igual a 3. O b simplesmente é igual a 0, não existe o b, e o c é igual a 9. O que é importante vocês notarem? Somente o b e o c podem ser nulos, tá? Se o a for nulo, aí a gente não vai ter uma equação de segundo grau, porque a que multiplica o x², 0 vezes x², o x² desaparece, e aí a gente não tem uma equação de segundo grau. Tá? E mais um exercíciozinho aí para a gente entender direitinho. Ó. Dados os valores dos coeficientes a, b e c, determine as equações do segundo grau com incógnita x. Então, ó, o a não multiplica o x², então, ó, 1 vezes x², x². O b não multiplica o x, então aqui não é menos 6, então, ó, menos 6x. E o c é o termo independente, ele é positivo, então ele vem 5. Eu posso até igualar isso aqui a 0. Beleza? Então essa é a primeira equação. E aí repare que é uma equação completa. Beleza? Próxima equação, ó. O a vale 3, o a multiplica o x², então aqui eu vou ter, ó, repara só, 3x². O b multiplica o x, ele é positivo, então aqui eu vou ter mais 7x. E o c, que é o termo independente, positivo, vale 8, então aqui tudo isso igualado a 0, repara numa outra equação completa. E aqui, ó, olha essa equação aqui, ó, o a multiplica o x², então eu vou ter 5x² mais 10x, ó, o b multiplica o x, e o termo independente é igual a 0, então eu não tenho, então eu já posso igualar essa equação aqui igual a 0, e aqui nesse terceiro caso eu tenho uma equação incompleta. Beleza? E resolver equação de segundo grau é uma coisa tranquila de fazer, tá? Você pode usar a fórmula de Bhaskara ou você vai observar se ela é uma equação incompleta ou não, tá? No caso, ela sendo incompleta, fica mais tranquilo da gente resolver em alguns casos. Por exemplo, o primeiro caso é em que os coeficientes b e c são nulos, né? Ou seja, o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Então, aqui nessa resolução, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho 7x² igual a 0. Como que eu colocaria o x aqui sozinho desse lado da equação? Eu teria x². O 7 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 0 dividido por 7. Então aqui nesse caso, o x² ele é igual a quê? É igual a 0. Certo? Portanto, o x, que é a raiz quadrada de 0, também é igual a 0. Sacou? Tranquilo de entender? Vamos para mais um caso aqui, mais um exemplo. Ó, eu tenho 3x² igual a 0. Olha só, mesmo caso, x², o 3 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 0 dividido por 3. Então o meu x² aqui é igual a 0, certo? Portanto, o meu x é igual a 0. E aí o que você observa? Nesse primeiro caso, em que o coeficiente b e c são nulos, as minhas respostas serão, ó, sempre 0. O meu valor de x vai ser sempre 0. Deu para entender? Então, ó, primeiro caso, b e c nulo,
Resposta, caso é 0, tá? Então, aqui, presta um pouquinho de atenção nesse aqui, que vai ser um pouco mais de atenção nesse aqui, que vai ser interessante você observar. Repara só. Olha só, eu tenho x ao quadrado menos 7x igual a 0, que é o primeiro exemplo. Como que eu resolveria isso? Eu faria o seguinte, ó, eu colocaria em evidência o valor do x. Então eu teria o x, ó, cada um dos termos. Eu tenho, ó, repara só, um termo e tem o segundo termo. Repara, os dois termos tem o quê? Não tem o x? Então eu vou colocar o x em evidência. Aqui tem o x vezes x. Se eu tirei um x, eu vou ter só x. E aqui eu tenho 7 vezes x, menos 7 vezes x. Se eu tirei o x, vai me sobrar só o 7, certo? Tudo isso aqui igualado a 0. O que eu quero que vocês notem aqui, ó, é uma propriedade da multiplicação, que é o seguinte, ó. Se eu tiver 3 vezes 0, isso aqui vai me dar 0, concorda? E se eu tiver 0 vezes 3, isso aqui também vai dar 0. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Sempre que eu tiver 0, um dos dois termos aqui, ó, um dos três produtos aqui, aliás, um dos dois fatores vai ser 0. Então isso quer dizer o que para mim? Ou x é igual a 0, certo? Ou x menos 7 é igual a 0. E se x menos 7 é igual a 0, ó, x é igual a menos... Aliás, x é igual a mais 7, certo? Porque eu passei o x que estava subtraindo para o outro lado e aí ele ficou positivo. Deu para entender? Então, ó, se a equação tem o coeficiente c nulo, ou seja, o b é diferente de 0 e o c é igual a 0, eu vou ter apenas uma raiz. O outro valor é igual a 0, x é igual a 0, né? E aí a gente pode testar com 0, por exemplo. X ao quadrado igual a 0. 0 ao quadrado menos 7 vezes 0. Isso aqui vai dar o quê? 0. Então repara só, essa equação só tem uma solução. Qual seria a solução? 7, né? Porque, ó, 7 ao quadrado menos 7 vezes 7, que é igual a 0. 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7, 49. Isso aqui igual a 0. Portanto, a resposta aqui, o valor do meu x é 7 ou 0. Compreendeu? Então aqui, ó, a solução sempre vai ser 0 e a outra sempre vai ser um valor aí que a gente encontrar. Vamos testar o próximo exemplo aqui e vamos ver como funciona, tá? Então, ó, B. O B é 3x ao quadrado mais 5x igual a 0. Testando aqui, ó. Então, ó, mesma coisa da evidência. Eu vou colocar o x em evidência. Então, eu vou ter x multiplicando, ó, 3x. E aqui, ó, o x eu coloquei em evidência. Então, eu vou ter só mais 5. Tudo isso igual a 0. Bom, mesmo caso aqui. Ou x é igual a 0, ou x, aliás, 3x mais 5 é igual a 0, tá? Isso aqui vai dar o quê? O x vai ser igual a menos 5 terços, né? O mais 5 eu passei para lá, ficou negativo, o 3 estava dividindo, o 3 estava multiplicando, eu passei dividindo. Então, o conjunto de solução aqui é igual a 0 ou menos 5 terços. Vamos testar? Bom, substituindo. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Então, ó, 3 vezes 0 mais 5 vezes 0, isso é igual a 0. 3 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 0 é igual a 0, 0 é igual a 0. Beleza, a primeira bateu então. Vamos testar a segunda. A segunda já vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem uma fraçãozinha. Trabalho nada, é fácil, a gente resolve. 3 vezes 5 terços, tudo isso ao quadrado, certo? Mais 5 vezes 5 terços. Isso tem que ser igual a 0. Bom, isso aqui vai dar 3 vezes 25 nonos mais 25. Aliás, aqui é menos, né? Menos aqui e menos aqui.
menos 25 menos 25 terços. Aqui já dá para saber, ó, porque ó, eu tenho, se eu dividir aqui por 3 vai dar 1, e se eu dividir aqui por 3 vai dar 1 também. Vai dar 3, aliás. Então eu vou ter 25 terços menos 25 terços, isso aqui vai dar 0 mesmo, tá bom? Então sim, os dois são soluções da equação, e para você saber se a solução que você encontrou está certa, basta você substituir os valores, como a gente fez lá no começo, para encontrar a solução da equação. Tá bom? Esse é o segundo caso, então, o segundo caso em que o B é diferente de 0 e o C é igual a 0. Bom, turma, o próximo caso, aí já muda um pouquinho com relação aos outros dois. Primeiro nós tivemos o B e o C nulo, depois tivemos o C nulo, e agora vamos para quando o B for nulo. Então observa aí os dois exemplos que eu tenho para vocês. Então, ó, a primeira equação, x ao quadrado menos 49, tudo isso igual a 0. Como que a gente resolve isso aqui? Ó? Eu vou ter x ao quadrado, o menos 49 eu vou passar para o outro lado, ele vai com operação inversa, então se ele estava somando, ele passa, ou se ele estava subtraindo, ele passa somando, então vai ser igual a 49, e aí o x vai ser igual a raiz quadrada, que é a operação inversa do x ao quadrado, raiz quadrada de 49, o x é igual a mais ou menos 7, tá? O que você nota aqui é que é o seguinte, ó. Tem um 1 aqui na frente, não é? Não aparece aqui, mas esse 1, se tiver um outro valor diferente de 1, ou maior que 1, normalmente você passa esse valor dividindo, tá? Isso vai ser importante na hora de fazer o resumo dessa multiplicação aqui, tá bom? E como que eu sei que isso aqui é verdadeiro? Bom, 7 ao quadrado, 49. Então observa aqui, 49 menos 49 vai ser igual a 0. E menos 7 ao quadrado, menos 7 elevado ao quadrado, também vai dar 49. 49 menos 49 vai dar igual a 0, tá? Testando esse próximo exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 9 é igual a 0. Mesma coisa, tá? X ao quadrado é igual, estava subtraindo, passa para o outro lado somando, é igual a 9. O x é igual a raiz quadrada de 9, portanto o x é igual a mais ou menos 3, tá? Se tivesse o número a aqui, o valor para o coeficiente a, eu passaria dividindo. E testando isso aqui, ó, 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é igual a 0, e menos 3 ao quadrado também é 9, 9 menos 9 igual a 0. Então, em resumo, como que a gente pode colocar isso aqui? Ó? Que o valor do x ele vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada do C, só que eu tenho que inverter esse sinal aqui, certo? Ele não pode ser negativo, então do menos C sobre A, certo? Porque se eu tivesse um valor aqui na frente, eu passaria ele dividindo, tá bom? Então, em resumo é isso. Então, observa, quando o C é nulo, ou aliás, o B é nulo, que é nesse caso, a minha resposta é mais ou menos a raiz de menos C sobre A. Já é uma dica, fica mais fácil da gente encontrar. Quando o C é nulo, como que eu faço? Coloque em evidência, né? Igualo, e um vai ser igualado a 0, o outro, então, a resposta vai ser o B, só que no sentido, só que positivo, né? No caso, o menos B, o B sobre A, certo? E no outro caso, quando a equação ela tem o coeficiente igual a 0, a minha resposta vai ser, o meu x vai ser nulo, vai ser 0, certo? Tudo bem? Deu para entender? Esse é o caso para as soluções de equações quadráticas incompletas. Quando é que elas são incompletas? Relembrando, quando B ou C são nulos, tá? Ou quando os dois são nulos. Então você repara que equações incompletas tem um jeito mais específico da gente resolver, tá? Mais tranquilo de resolver.